Seja Premium e descubra um novo jeito de curtir música. Ele palmilhou aqui nesta terra. Os recursos que você tanto ama estão... Venha voando, Santo Espírito, o meu coração é o teu lugar, onde estiver, nos quatro ventos, o meu louvor vem inspirar, venha ouvir minha canção, o meu coração vou derramar, vem me ensinar, trazer oferta, a maneira certa de te adorar. Quem veio adorar já vai receber. Levante suas mãos, receba poder. O anjo já vem com a bênção na mão. Receba a vitória, receba a unção. És o mais lindo dos imortais. Oi. Os teus sinais são inevitáveis. Oi. Meus irmãos, eu saúdo a todos nesta noite, no nome de Jesus. Nós vamos dar início a mais uma reunião abençoada, o culto dos jovens da terceira idade. É um privilégio, é uma bênção, e nós aqui estamos para agradecer a Deus pela oportunidade. Nós vamos orar, convido a todos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos clamar a misericórdia do Senhor para a nossa vida. Santo Deus bendito e nosso Pai amado, te rendemos graças pelo momento precioso que tu nos dás, Senhor meu Deus, diante de tua presença. Aqui chegamos, Deus Santo, para celebrar o teu nome, para bendizer o teu nome, neste dia de celebração e de gratidão. Queremos te louvar, Senhor, pela possibilidade, pois que vem de ti, ó Deus, a vida e todo o bem vem de ti, Deus vivo, e nós te louvamos. Queremos te rogar por cada irmão e irmã que aqui veio, Senhor, nesta noite. Vem tomar-nos em tuas mãos, fala conosco, usa os teus servos e servas que estarão participando
Pai, desta reunião e fala com o teu povo. No nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós vamos cantar. Bem, o nosso cantor intimado, para não dizer especial, não veio, então o grupo varonil vai substituí-lo com muita alegria, com muito prazer. Vamos cantar com o grupo varonil. Após o cântico do grupo, a apresentação do grupo varonil, o presbítero Irani Benício estará fazendo a leitura da palavra e a irmã Eliene estará orando, agradecendo ao Senhor, cantando e celebrando ao Deus eterno. O grupo varonil também tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus Cristo. 84 na harpa cristã, depois o 322. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei um Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei ao Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim,
apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. As santas. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com escravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém, meu Deus. Amém. Aleluia. Saúde a todos em nome de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 46 e fazer essa leitura para nosso crescimento espiritual. Salmo de número 46.
Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Saúde, amada igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, engrandecendo o teu nome, louvando o teu nome, Senhor, porque tu és bom e porque a tua misericórdia dura para sempre, Jesus. Aqui estamos, Senhor, te agradecendo pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar junto com todos os irmãos, ó Deus, louvando o teu nome e engrandecendo o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha receber todo o louvor nesta noite. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de chamar de Pai, pelo privilégio, ó Deus querido, de o Senhor todos os dias nos acordar, ó Deus, e nos dar força para caminhar, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Deus amado, o Senhor tem nos sustentado todos os dias, Jesus de Nazaré. Ó soberano Deus, que o teu nome seja exaltado neste lugar. Que o Senhor venha receber a nossa adoração como um cheiro suave às tuas narinas, Jesus de Nazaré. Receba para a glória do teu nome, que aqui o homem desapareça e que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar, Jesus. Porque aqui não é outro lugar, a não ser a casa de adoração ao teu nome, Deus Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, meu Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Porque tu és santo, 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 e não há outro diante de ti, meu Rei. Tu és o único todo-poderoso, merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Muito obrigada, Jesus de Nazaré. Fica conosco durante toda esta reunião, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos continuar celebrando, adorando, bendizendo ao Senhor por causa da sua bondade, e vamos continuar cantando. O presbítero Francisco Martins vai cantar, logo em seguida o irmão José Francisco também vai cantar, e celebrando ao Senhor. E eu vou logo chamar todo mundo. Depois do irmão José, o varonil volta, e depois do varonil, o Vozes de Júbilo, hoje só representado, né? Uma pequena representação, mas faz o que pode, não é, irmão? Faz o que pode. Então pronto, vamos cantar presbítero Francisco Martins. Eu saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia.
Há um homem no recinto com semblante angelical, muito grande, poderoso, afugenta todo mal. Percebê-lo pelos olhos naturais, também não se pode vê-lo com lente especial. Se querem ver esse homem como é, queira ele, aceite ele e veja ele pela fé. Ele é bonito, é unido e amoroso. Sem falar, é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como o ar, mas nívea luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei. Jesus, o Redentor. Jesus, leão da tribo de Judá. Jesus, a solução. Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar. Ele é bonito, é humilde e amoroso. Seu falar é tão suave, ele é maravilhoso. Seus olhos brilham como o ar, mas nívea luz. Suas mãos estão marcadas e o seu nome é Jesus. Jesus, o grande Rei. Jesus, o Redentor. Jesus, leão da tribo de Judá. Jesus é a solução. Jesus, libertação. Como é gostoso esse nome pronunciar. É gostoso esse nome pronunciar. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu trago a minha saudação a todos, no nome do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou alegre, satisfeito, por estar na casa do Senhor, o Deus bondoso e maravilhoso, que faz tudo na vida daqueles que nele confiam e por ele esperam. Eu vou louvar o Senhor com um hino, tem por título O Grande Dia. Eu vou cantar agora os meus hinos, porque eu estou esquecido. Tem dia que ainda lembro alguma coisa, mas tem dia que eu não lembro de nada.
estou vendo hora esquecer os índios que o Senhor me deu. E para que isso não aconteça, eu vou por aqui devagarinho, louvando o nome do Senhor e agradecendo a Ele pelo que Ele é. Diz a palavra que Ele é tudo em todos, e é verdade. Ô Titico, você podia vir acompanhar isso aqui? Porque eu não gosto de mudar tom de hino. Eu fiz num tom Mi menor, que eu acho muito bonito, Mi menor, eu gosto muito, me inspira muito. Mas o irmão, o bispo não aprendeu o Mi menor. Faz Ré menor, Lá menor, Mi menor, Mi escala, ele não faz. Não sei porquê, né? Deus sabe. Mi menor. O grande dia do Senhor se aproxima. Breve Jesus sobre as nuvens vai surgir e arrebatar a igreja poderosa que um certo dia com seu sangue Ele comprou. E este mundo, sei que em pranto vai ficar, porque rejeita a promessa do Senhor. Só a igreja de Jesus caminha firme, e muito em breve lá na glória chegará. Dou glória a Deus, porque Ele cuida de mim. Na caminhada Ele sempre me conduz, e lá na glória uma coroa me dará, e deste mundo nunca mais me lembrarei. Ainda há tempo pra você se arrepender, até no dia do Senhor te sufocar. Em Jesus Cristo tu terás vida segura. Aceite-o hoje, porque Ele está aqui. Os seus pecados Ele te perdoará, e em sua vida uma luz para brilhar. Quando dos olhos todo pranto Ele enxugar, de alegria tu também irás cantar. Oh, glória a Deus, porque Ele cuida de mim. Na caminhada Ele sempre me conduz, e lá na glória uma coroa me dará, e deste mundo nunca mais me lembrarei. Oh, glória a Deus, porque Ele cuida de nós. Na caminhada Ele sempre nos conduz, e lá na glória uma coroa nos dará, e deste mundo nunca mais nos lembraremos. E deste mundo nunca mais me lembrarei. Amém, louvado seja Deus.
acredito que todo cantor passou pela experiência que eu passei. É que toda música, eu acredito que tem uma história a retratar. Eu estava pensando, meditando um dia, como as pessoas que não têm conhecimento, não conhecem a verdade, falam coisas indevidas, coisas que não deviam, né? Os religiosos botaram o grande dia, sexta-feira da paixão. E antigamente era quinta e sexta maior, o dia da crucificação de Jesus, né? E eu meditando no dia que a Bíblia fala, no grande e terrível dia do Senhor. Aí surgiu a letra desse hino. E o Senhor me dava a letra, me dava a melodia, me dava logo tudo. Eu fazia, quando me deitava antes de dormir, que eu durmo pouco tarde, antes de dormir fazia o hino, no outro dia eu estava cantando. Agora eu não sei o que é que aconteceu. Não sei, eu fiz perguntar ao Senhor, a resposta que Ele me deu é o seguinte: porque sem eu esperar, o Senhor tirou de vez. Acabou, apagou mesmo de vez. Aí eu perguntei ao Senhor, disse: Senhor, o que foi que aconteceu? Porque a minha vida está a mesma. O que foi que aconteceu? E o que veio a mim, sua resposta foi o seguinte: é porque você não colocou em prática. Quer dizer, não gravei, Faguinho prometeu gravar. A meu século que ele promete gravar, e eu estou vendo que eu vou morrer, essa gravação não sai. Queria gravar para deixar ao menos de lembrança a minha voz para os irmãos que vão ficar, né? Mas parece que Faguinho não espera mais não. Né? Aí eu agora vou cantar, eu vou louvar o Senhor com eles, para ver se vou memorizando um pouquinho, né? Eu tenho um hino que eu fiz, já tem quase 40 anos que eu fiz. E eu ainda canto, parece que fiz ontem. Porque fui eu que fiz no tempo que eu inventava. Mas hoje eu não aprendo. Olha, eu aprendi, uma música eu aprendi, eu bastava ouvir uma ou duas vezes eu já aprendia. Agora eu não estou aprendendo mais é nada. O que é que está acontecendo? O pouco que eu aprendi, estou esquecendo. A irmã Keila mandou falar se eu podia, se eu vinha trazer uma palavra hoje. E eu disse a ela que não. Eu não gosto de me precipitar não, né? Porque eu estava já com a mente ruim, aquele negócio faz na vida da gente, né? Quem diz é ela. E aí, depois que eu sofri o AVC, foi pior. E tropeço em palavras, esquecido, não lembro mais. Aí, para vir fazer marmota, eu nunca gostei dessas coisas. Ou eu faço como o Senhor merece, ou pelo contrário, eu fico calado, né? Mas estou aqui, graças a Deus. Eu acho que já está com uns 2 ou 3 cultos do idoso que eu não vim. Mas hoje deu certo, eu vim, estou aqui. E louvei o Senhor para a honra e glória do nome dEle. Não é para louvar ninguém, não é para me apresentar. Ele sabe, eu louvo para engrandecer o nome dEle, porque só Ele é grande, só Ele merece. E nós somos devedores. Eu sou devedor, agora Ele é merecedor, eu não. Eu sou devedor. Porque qualquer coisa que eu apresento para o Senhor, eu estou apenas apresentando um pouquinho do muito que Ele me deu, do muito que Ele fez por mim. Amém. Mais uma vez, o varonil saúda a todos em nome de Jesus. Amém. Ai, que está fechado.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos no mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como estás, e prostrado a seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, glória a Deus. O Vozes de Júbilo, logo em seguida, a irmã Maria Helena já estará com a palavra para ministrar a mensagem de Deus. Liga aí. Salva aí. É 42, Alice. Aleluia. Saudamos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos continuar adorando aquele que vivo está. Aleluia. Se você está no deserto, pensando que vai morrer, tanta luta e sofrimento,
pode fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme e também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, ele vai se alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com medo, ele vai agir. No deserto, ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No deserto ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme, você chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Pra te saciar. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Se estiver triste, se estiver triste, ele vai se alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Porque ele é Deus. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Para encerrar, se estiver triste, se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai faltar. Aleluia, foi assim com o povo de Israel. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é um Deus imutável. O Deus do passado, do presente e do futuro. Amém. Saúde os irmãos no nome de Jesus. É uma alegria, né? Mas também é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. E o irmão Zé Francisco não quis. Mas é soberbo, né, irmão José? Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Hoje, o nosso culto é da terceira idade. Tem gente que chama a melhor idade. Acho que sim, né? Toda fase da nossa vida tem pontos positivos e pontos negativos, né? E o nosso ponto positivo aqui é a experiência que a gente já viveu e o motivo de gratidão que a gente tem muito maior
de que quem está agradecendo hoje por 15 anos, por 20, né? Estou agradecendo por 66, tem gente aqui agradecendo por 70 e bota força. É sinal que a gente viveu mais. E a gente, quando vive mais, tem mais para contar, tem mais para agradecer, tem mais para comemorar. Então, nesse aspecto, eu posso dizer que nós estamos vivendo a melhor idade. A irmã estava reclamando um dia desse para mim, sentia dor por todo canto. Eu disse, irmã, depois dos 60, a gente não pergunta mais onde dói, a gente pergunta onde não dói. Porque isso é normal da idade, né? Por mais que a gente se cuide, que tenha uma boa alimentação, que não é o meu caso, né? Eu me cuido mesmo. Mas, mesmo assim, as dores aparecem nessa idade, as dificuldades aparecem, porque o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. É a lei natural das coisas. Nosso texto está em 2 Crônicas, capítulo de número 26. Preguei um pouco sobre isso no rádio, quarta-feira passada, mas eu vou abordar aqui nessa noite um aspecto diferente. Vou ler 2 versículos apenas. É bom voar, porque eu também não olho, mas como a memória está ruim, às vezes a gente precisa anotar alguma coisa. 26, capítulo 1 diz: Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Verso 3: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. Verso 4: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Para concluir o verso 16: Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém. Nosso Deus e Pai, te louvamos por estarmos aqui na tua presença nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por cada homem, por cada mulher que tu trouxestes aqui a este recinto. Tu que conheces profundamente a necessidade dos nossos corações, usa mais uma vez de misericórdia e fala conosco, não porque merecemos, mas porque necessitamos, Senhor. Nos ajuda, pois a tua palavra é a nossa bússola, Senhor, é o nosso guia, é a nossa regra de fé e prática. E sem ela, ó Deus amado, nós não teremos a orientação necessária para o nosso viver diário. Abençoa todos quantos estão ao alcance deste culto nesta noite. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado e que a tua palavra seja recebida, Senhor, nos corações para a edificação do teu povo. No nome de Jesus, o teu Filho amado, é por quem nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos dizer alguém com muita sabedoria que o importante não é só como nós começamos, mas o importante é como nós findamos. Paulo nos dá uma grande lição, uma grande demonstração, um grande exemplo acerca disso. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo, quando começou a sua vida sem Cristo, ele não começou tão bem, começou mal. A partir de Cristo, ele começou a andar na boa carreira, ou a construir a boa carreira, a construir a sua jornada, o seu caminho. E a Bíblia diz que ele terminou bem essa jornada, porque ele terminou guardando a fé. Aqui nesse mundo a gente pode perder o que quiser. Perca marido, perca filhos, perca bens, perca saúde, perca amigos, perca reputação, perca tudo que você quiser, mas conserve a sua fé em Cristo. É a única coisa que pode te fazer vitorioso
na sua carreira. Pode fazer você terminar uma carreira vitoriosa. Alguém que termina uma carreira na cruz. Quem não tem fé, quem não foi chamado por Deus, quem não tinha a revelação, o chamado do Pai, jamais colocaria Jesus na categoria de um vitorioso. Era um derrotado, um fracassado, muito derrotado, muito fracassado. Porque só em morrer na cruz, que era a pior morte que existia naquela época, o indivíduo já era considerado maldito. Quem olhasse para Jesus na cruz dizia: isso é um desgraçado, isso é um amaldiçoado, isso é um maldito. Mas quem olhava para Jesus com os olhos da fé é um vitorioso. Porque foi na cruz que Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado e nos fez mais do que vencedores. Então, há derrotas que aparentemente parecem vitórias, e há vitórias que aparentemente parecem derrotas. Mas a verdadeira vitória, a Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso, se a gente conseguir, como Paulo, terminar a carreira guardando a fé, está tudo bem, está tudo certo. Uzias começou bem a carreira. Ele começou aos 16 anos, tinha o sacerdote Zacarias por mentor, por orientador. Enquanto Zacarias foi vivo, ele se deu bem. Ele andou nos caminhos do Senhor, ele seguiu a direção deste homem de Deus que o orientava, até por causa da idade dele, da pouca idade dele, da pouca experiência, 16 anos. O pai de Uzias, o rei que antecedeu a Uzias, Amazias, o pai de Uzias, também começou bem. A Bíblia diz que Amazias temia o Senhor e andou nos caminhos do Senhor. Mas um dia, na continuidade do seu reinado, ele participou de uma batalha contra os edomitas. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, né? Também era conhecido como Edom, por causa da sua vermelhidão no cabelo, era ruivo, bem ruivo. E ele levou o apelido de Edom, que significava vermelho. E os edomitas se aliaram aos moradores da montanha de Seir, que eram descendentes de Ismael, filho de Abraão, e foram combater contra Israel. E Amazias os derrotou no Vale do Sal, aquela região do Mar Morto. É toda uma região toda conhecida como Vale do Sal. Ele os derrotou. Mas o que ele faz? Ele servia ao Senhor, ele andava nos caminhos do Senhor, ele tinha um coração reto diante do Senhor, mas ele resolve mudar de Deus. Ele tem a vitória, é isso que a gente tem dificuldade de entender, porque não, eu perdi, vou levar esses deuses que eles são melhores do que o meu, me deu vitória. Mas ele foi vitorioso, ele derrotou essa coligação. E aí achou os deuses de Seir bonitinhos. Tem muita gente que cultua determinado deus que acha bonito. Até compra a imagem que acha bonita. Ele achou os deuses de Seir bonitinhos. E aí trouxe com ele. E ao invés de adorar ao Senhor, ele passou a adorar a esses deuses. E aí começou toda a derrota, todo o fracasso dele. Porque não há como a gente ter vitória fora da presença de Deus, sem a ajuda de Deus. Contando com a ajuda de Deus, a vida já é difícil muitas vezes, as dificuldades já são muitas. Agora imagine você trocar Deus por... Eu não sei nem de que esses deuses eram feitos, né? Mas para ele achar tão bonito, talvez fosse de prata, de ouro, de bronze, não sei. Mas ele trocou. E aí, o filho, lá para frente, depois de ter se fortificado no seu reinado, depois de ter sido ajudado maravilhosamente pelo Senhor, foi um dos reis que mais prosperou no seu reinado. E a Bíblia diz que isso aconteceu porque Deus era com ele. Ele andava nos caminhos do Senhor. E ele prosperou maravilhosamente. Ele já conhecia o exemplo do pai. Apesar dele ser muito jovem, 16 anos, mas ele tinha noção do que tinha acontecido com o pai dele, alguns anos atrás. E o que mais
me espanta é que Uzias não trocou de Deus. Né? Ele continuou tendo Deus como seu Senhor. Era o Deus que ele continuou prestando culto e adorando, pelo menos aparentemente. Ele não trocou de Deus como pai. Mas uma coisa que eu aprendo nesse texto, que quero compartilhar com os irmãos, é que o nosso problema com o altar não começa no altar, ele começa no coração. Ele começa internamente, no interior. Você não se desvia da presença de Deus, você não se desvia do ministério que Deus lhe deu, você não abandona a posição, as tarefas que Deus lhe deu do dia para a noite, não. Isso é coisa que vai acontecendo gradativamente. E às vezes a gente nem percebe. Foi o que aconteceu aqui com Uzias. A Bíblia diz que Uzias tinha... É como se a gente dissesse hoje que ele tinha a engenharia mais avançada da época. Ele construiu muitas máquinas. E ele foi amigo da agricultura. Todo mundo sabe aqui o que é que significa ser amigo da agricultura numa nação, num território que é 75% constituído de deserto. Isso quer dizer que a chuva é muito pouca e que a agricultura é uma coisa muito precária, né? Você tinha mais nos vales, em cima dos montes. E a chuva era muito escassa. Tinha região em Israel que chovia 75 milímetros por ano. É uma chuva nossa aqui num dia. No ano inteiro. Tinha regiões que chovia 250. Quem pegar a geografia bíblica e olhar o clima de Israel vai ver isso. Mas a região que chovia mais era do litoral, próximo ao mar Mediterrâneo, e nas montanhas, algumas. Era uma terra muito difícil para a agricultura. Hoje não, hoje por causa da irrigação está acontecendo o que o profeta Isaías profetizou. Israel está virando um pomar, os desertos estão virando pomares, né? Aqui nós chamamos de assentamento, lá eles chamam de kibbutz, que é os nossos assentamentos aqui que eles fazem do mesmo jeito, com irrigação, colocam colonos lá para plantar. Israel está se tornando um dos maiores exportadores de laranja. Os árabes têm tanta raiva disso, principalmente os da região da Jordânia, porque é interessante, tem um rio no território da Jordânia, chamado Yarmuk, que é o único rio perene que a Jordânia tem. E a Jordânia é terrível para a água, é muito pior do que Israel. Mas esse rio nasce na Jordânia, mas ele corre quase todo dentro do território de Israel. Ele faz como um eclipse e deságua no mar, no Jordão. Então o que acontece? Israel aproveita muito mais da água do rio do que a Jordânia. Aí a Jordânia, como tem pouca água, ela planta oliveira nessa região. Por quê? Oliveira depende de pouca água. Aí Israel, só para fazer raiva, planta laranja. Aí a Jordânia diz assim: nós exportamos oliveira, Israel exporta água para a Europa. Porque a laranja depende de água, né? Então, eles têm muita raiva por isso. E eles dizem que Israel exporta água. É laranja para a Europa, mas eles dizem água. E nós exportamos oliveira. Então, quando você encontra uma afirmação dessa na Bíblia, que Uzias era amigo da agricultura, isso quer dizer que ele foi uma pessoa que foi ajudado por Deus nessa situação. Quando você encontra o relatório na Bíblia de que Isaac chegou na terra dos filisteus, numa seca terrível, que os filisteus plantavam e não colhiam nada, e na mesma terra, na mesma região, Isaac plantou e colheu a 100 por 1, você descobre que isso é a mão de Deus. Que não existe engenharia humana que produza isso naquele tempo. Então, por isso que a Bíblia diz que ele foi ajudado poderosamente, maravilhosamente pela mão de Deus. E aí você encontra esse homem sendo amigo da agricultura. Ele consegue fazer a agricultura prosperar, produzir numa terra de deserto. Nós só podemos atribuir isso a uma ação sobrenatural de Deus. Então Deus o ajudou dessa maneira.
Mas depois de muitos anos, porque ele reinou 52 anos, 55 porque 3 anos foi o filho, né, como regência. Quando ele foi leproso, ele foi afastado. Mas consta porque o rei, né, era ele, o filho era corregente, reinava por trás dele. 55 anos é um reinado muito longo. E aí, na altura, em algum momento desse reinado, jamais para o fim, a Bíblia diz que ele se exaltou no seu coração. Foi uma coisa interna, né? Diz assim, quando ele se sentiu fortificado, ele exaltou-se no coração até se corromper. Todos nós sabemos que quem corrompeu Satanás foi a exaltação, foi o orgulho. É o mesmo pecado. Ele exaltou-se até se corromper. Mas foi uma coisa que começou internamente. Como foi que isso veio se revelar? Isso veio se revelar no altar. Eu queria que a gente prestasse muita atenção nisso, porque isso é uma coisa muito, muito séria, inclusive para os nossos dias. Nós nos lembramos, né, eu creio que vocês se lembram também, do caso de Nadab e Abiú. Nós vamos traçar aqui a diferença desse caso com o caso de Uzias. Nadab e Abiú eram sacerdotes da linhagem de Arão, porque a única linhagem que Deus separou para o sacerdócio foi a linhagem de Arão. Ninguém mais tinha direito a isso. Foi uma função que Deus deu a Arão. E é interessante porque naquela rebeldia de Corã, Datã e Abirão, quando eles se revoltaram contra Arão, o argumento deles era assim: nós não somos povo do Senhor? Eram. Nós também não oferecemos incenso diante... Oferecemos. Nós também não servimos no templo? Servimos. Mas eles não podiam assumir a posição de Arão, porque aquela Deus deu a Arão. E aí encontramos Nadab e Abiú, que eram do sacerdócio, que tinham familiaridade com o altar, legitimidade para oferecer no altar, mas o que eles trouxeram para o altar? A Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho. Há tanta inovação hoje por aí, e a gente muitas vezes não presta atenção nisso, meus irmãos. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Bruno deu uma pincelada boa aqui no domingo, né, sobre essa questão do que a gente oferece a Deus, de como a gente serve a Deus, das inovações que a gente arranja, né? Vocês já ouviram falar, como eu, que tem uma vassoura, que eles chamam de vassoura santa, para varrer todo o pecado, todo o mal, toda a maldição da sua casa. Varre, bispo? Não, né? O que é que varre pecado da casa da gente? Arrependimento, obediência. Vassoura, se você continua pecando, se você continua desobedecendo, a vassoura pode ter custado 5, 10, 20, 1 milhão de reais. Você varre todo dia e a situação continua a mesma. Mas você tem uma telha ungida, você tem não sei o que benzido. Eu e a Eliane passamos por um sufoco grande com esse negócio. Ela está por aí. Nós chegamos numa das nossas igrejas, que eu não vou dizer o nome, e tinha um trabalho de oração pela manhã, e eles me chamaram para ministrar uma palavra, e a Eliane foi junto comigo. Uma dessas nossas viagens da peregrinação. E eu ministrei a palavra, e quando eu terminei de ministrar a palavra, ela disse assim: irmã, eu queria convidar você para orar por umas pessoas aqui. Chama a irmã Eliane. Mas eu confesso para os irmãos que eu não sabia a situação. Irmão, quando a gente olhou para trás do púlpito, tinha camisa, tinha chapéu, tinha boné, tinha bolsa, tinha tanta coisa em cima do púlpito. E ela com vidro de óleo, querendo que a gente ungisse aquelas coisas e orasse. Aí, quando ela chamou a Helene, que a Helene viu, me chamou, eu disse: eu não faço isso não. Se quiser que a gente ore pelas pessoas, a gente vai orar. Bota até a mão na cabeça, se focar, sentir direção. Agora, orar por essas coisas. Eu não sei fazer isso. Aí a Eliane deu uma de crente mesmo, desperta. Disse: irmã, deixa
deixa o óleo para você passar nas pessoas, e eu vou só orar. Aí estendeu a mão, né, deu as costas para os objetos, estendeu a mão para os irmãos que estavam na igreja, que tinham trazido os objetos, e começou a orar. É uma situação que as pessoas dizem que o que vale é a fé, mas é uma situação que a gente não pode alimentar esse tipo de fé nessas pessoas. Né? Porque a fé, ela não precisa de muleta, ela não precisa dessas coisas. A fé só precisa estar postada em Deus. Né? E a gente achou por bem não alimentar aquele tipo de coisa que existia ali. Então, nós não fizemos. Mas hoje você encontra muitas inovações com relação ao altar. Né? É vassoura, é toalha, é um monte de coisa, um giro que eles dizem. Serve para isso, serve para aquilo, serve para aquilo outro. O Bruno até falou do feijão que eu não sabia, né? Feijão que cura Covid. Impressionante, né? Eu passei 14 dias com Covid. Vai ser se esse feijão resolvesse, R$1.000 no caroço de feijão para curar Covid. Né? Uma doença que todo mundo sabe que não tem cura. Tem tratamento e quem decide se você vive ou não é Deus, e nada mais, nem médico decide sobre isso, né? Porque eu tenho o testemunho de um filho de uma prima minha que é médico, e um amigo dele médico morreu nos braços dele, gritando por socorro, ele está sufocado, morrendo, estou me afogando, estou sufocado. E ele, acho que ainda hoje está traumatizado com isso, é crente, muito crente, mas ficou em choque, era um grande amigo dele, médico como ele, morreu nos braços dele. Então, isso é para provar que só quem pode curar esse negócio é Deus e mais ninguém. Os médicos fazem o que pode, a gente faz o que pode. Que a gente que não é médico ora. Os médicos oram, quem é crente e medicam. Mas só quem decide, quem vive e quem morre é Deus, e esse vírus está aí para mostrar isso. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas inovações que chegam até nós. Porque uma coisa é o que você oferecer no altar está dentro do que a Bíblia estabelece. E outra coisa é a inovação, é aquele que a Bíblia não legitima. Né? Então, no caso de Nadab e Abiú, eles tinham legitimidade para se aproximar do altar. O problema deles foi o fogo que era estranho. Foi alguma coisa que eles inventaram, né? Talvez o processo, né? Eu não tenho tempo de falar isso aqui, mas o processo para produzir o fogo era meio trabalhoso, as especiarias, né? Era tudo na medida, contado, tanto disso, tanto daquilo. E talvez eles não tiveram o devido cuidado de colocar as quantidades certas, os elementos certos. E aí o que aconteceu? O fogo saiu do altar e queimou eles. Os dois foram consumidos, né? Os dois foram fulminados, foram assados no altar. Mas o caso de Uzias não era estranho o que ele estava trazendo. O que ele fez? Eu imagino que o pensamento de Uzias foi mais ou menos assim. Bom, eu sou um rei que tenho andado esse tempo todinho com Deus. Deus tem mostrado que está 100% comigo, tem me abençoado, tem me feito prosperar, tem me fortalecido. Eu hoje estou fortificado, né? O domínio dele chegou até o Egito, chegou às portas da Síria, ele dominou toda aquela região. E ele disse assim: agora eu posso fazer o que eu quiser. Vocês lembram que quando Davi consultou a Natã acerca de construir o templo, Natã disse assim: faça o que quiser, faça o que estiver no seu coração, que Deus é com você? Lembra que Natã deu essa resposta a ele? Porque a Bíblia diz, afirma, e eu acredito, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Natã era um conselheiro do rei, um profeta que aconselhava o rei, um profeta de Deus. Então ele olha para Davi e diz: esse homem é um homem segundo o coração de Deus, esse homem anda na presença de Deus, então faça o que você quiser. Ele não esperou uma resposta da parte de Deus, ele deu uma resposta dele: faça o que você quiser, porque Deus é com você.
Aí ele vai para casa, quando chega em casa, Deus diz assim: volte, viu aí como uma coisa séria? Volte e diga a Davi que ele não vai construir templo para o meu nome. Ele derramou muito sangue. Quem vai fazer isso é o filho dele, ele não. E Natan voltou e deu o recado a Davi. Então eu penso que o que aconteceu com Uzias foi mais ou menos isso. Eu estou abençoado, Deus está comigo esses anos todos, eu ando na presença de Deus, então eu posso entrar no templo e oferecer incenso a Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me avalizar. Mas não é assim que funciona, não. Deus vai assinar embaixo e em cima, mas não é assim que funciona no mundo espiritual. Deus estabelece leis, Deus estabelece ordem, Deus estabelece hierarquia, Deus estabelece funções. E aí ele vai e faz isso. Ele entra no santuário com o incensário. O incensário não era estranho, o fogo que ele trazia não era estranho. Quem era estranho aqui? Era ele. Ele era o estranho. No caso deles lá, eram eles familiarizados e o que eles iam oferecer era estranho. No caso aqui, o que ele ia oferecer era legítimo, mas ele era a pessoa que não tinha familiaridade com o altar. Ele não foi chamado para aquilo. Só os da linhagem de Arão podiam fazer isso. Mas como ele achava que era rei, podia tudo, entrou com o incensário e foi oferecer. Os sacerdotes entraram atrás para impedir. E quando ele chegou para começar a oferecer o incenso diante do altar, o sacerdote: pare, você não é autorizado por Deus para fazer isso. Pode parar. Ele não ia parar, não. Ele ia realmente oferecer. Aí o que aconteceu? Deus o tocou com a lepra na testa, lugar que todo mundo podia ver, né? Você sabe que a testa era onde ficava a mitra do sacerdote, onde estava escrito santidade ao Senhor, né? Ele não podia ver, porque estava na testa, ele não via. Apesar de no templo, mesa de bronze, não sei mais o que de bronze, funcionava como espelho, você podia olhar que você se via, era como um espelho mesmo. Mas ele não foi até a pia de bronze para ver. Sabe qual foi o espelho dele? Foi os olhos dos sacerdotes. Quando ele olhou nos olhos do sacerdote, ele percebeu que tinha transgredido, que tinha pecado contra Deus. E aí, o sacerdote avisaram para ele que ele estava leproso. E ele mesmo, o sacerdote, nem precisaram botar ele para fora da casa do Senhor. Ele mesmo, voluntariamente, saiu, reconheceu que tinha pecado, que tinha transgredido, que tinha extrapolado, né, da sua função. Às vezes é um rei aí, porque é rei, acha que pode tudo. Mas quando se trata do povo de Deus, cada um é colocado no seu devido lugar, né? Aí ele saiu e a Bíblia diz que ele foi separado, não só da casa de Deus, ele nunca mais pôde entrar na casa de Deus enquanto viveu, mas ele foi separado do palácio e da família. Ele foi morar numa casa isolada, porque assim era que se agia com as pessoas consideradas leprosas. E os últimos 3 anos de reinado dele, quem reinou no lugar dele foi o filho dele, Jotão, como corregente. Ele ficou impedido de fazer isso, tanto no palácio como no sacerdócio. Então, o altar é algo que hoje em dia não se está levando muito em consideração isso, né? Não é algo só do Velho Testamento. Jesus disse que se a gente tivesse uma oferta para vir entregar no altar e se lembrasse que a nossa comunhão não estava perfeita, voltasse e colocasse essa comunhão em dias para poder oferecer, né? Porque o altar, o que simboliza o altar, continua sendo santo, continua sendo sagrado. Porque é aqui onde a gente oferece
a Deus. E o que se oferece a Deus precisa ser algo de qualidade. Precisa ser algo realmente que tenha a marca da santidade. O elemento pode não ser estranho, mas você pode ser estranho. Você pode não ser estranho, mas pode naquele momento estar oferecendo a Deus uma coisa estranha, uma coisa que está fora do padrão divino, do padrão de Deus. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Nós lidamos com o que é santo, com o que é eterno. Não lidamos com aquilo que é nosso, lidamos com o que é de Deus. Quando nós falamos de dons, de talentos, nada disso é nosso. É só um ministério que nos é confiado. Mas tudo pertence a Ele e um dia eu e você vamos prestar contas de tudo que recebemos dEle e que fizemos com o que era dEle diante da presença dEle. Você que começou uma boa carreira, que já está da minha idade para frente, ou perto da minha, ou não tão perto, mas já chegando, preste atenção nessa colocação que nós fizemos aqui hoje. Não é importante só como a gente começa, mas é importante como a gente termina a nossa vida espiritual, a nossa carreira, né? Às vezes a gente começou com tanto sacrifício, sofreu tanto, né? Mas aí quando chegou lá para o meio começou a relaxar, começou a desconsiderar essas questões do altar. Vamos prestar mais atenção na nossa vida espiritual e no que oferecemos ao Senhor, porque Deus é santo e Ele merece o melhor de cada um de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos a Deus que nos dá a oportunidade de alguma forma, ser útil ao seu reino. Agradecemos também por esta reunião. Eu quero convidar a irmã Keila, que tem algumas informações a passar para a igreja, e após estas informações, nós vamos orar encerrando. E eu quero bendizer a Deus pela presença do pastor João Maria, que passou por uma tempestade aí, mas se está aqui é porque está bem, não é, pastor? Graças a Deus. E depois dessas informações da irmã Keila, o pastor João Maria vai orar, agradecendo, encerrando a reunião. Trago a minha saudação a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos dar aqui alguns avisos rápidos aos nossos irmãos em relação ao nosso departamento, certo? Nós iniciamos as visitas aos idosos. Sexta-feira nós fizemos visitas à nossa irmã Sula, ao diácono Raimundo e à nossa irmã Uda. E nós queremos que nesse momento de oração nós levantemos um clamor pela vida da irmã Sula. Ela está necessitando de oração, né? Ela está com problema de enfermidade. E nós cremos num Deus que pode realizar todas as coisas. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos aqui muitos justos, né? E vamos orar e pedir como se fosse alguém da nossa família, como se fosse nós mesmos. Vamos nos colocar no lugar da nossa irmã e vamos clamar ao Senhor. A próxima visita será na quarta-feira e nós vamos para o setor da Coab, certo? Visitar alguns irmãos lá. Nós estamos fazendo essas visitas em parceria com o Departamento de Mulheres, né? Os dois departamentos se uniram e nós vamos estar visitando tanto os idosos como as irmãs também do Departamento de Mulheres. Quem necessitar, quem precisar de visita, é só nos avisar, tá bom? Tanto no Departamento de Ação Social como no Departamento de Mulheres. Você pode procurar as irmãs
e agendar a sua visita, tá bom? Nós queremos agradecer aos idosos que estão nos acompanhando pela live. Eu vi aí o nosso irmão Geraldinho, nossa irmã Socorro e também a irmã Sula, tá? Nos acompanhando aí pela live. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Queremos agradecer também a presença dos jovens, né, e dos adolescentes. Eles ouviram ontem o pastor dizendo, né, que vão ficar velhos, então eles já vieram e estão aqui conosco. E nós agradecemos a presença de vocês. Agradecemos também ao nosso irmão Genésio, que fez uma doação aí para o nosso lanche. Muito obrigado, irmão Genésio. Deus lhe abençoe, tanto você como a sua família. O nosso irmão Neto Machado está viajando, por isso ele não pôde estar conosco aqui hoje à noite. E nós vamos servir um lanche. Vocês podem ficar sentados no lugar de vocês e nós vamos servir a vocês, tá bom? Para que não haja aglomeração, nem movimento. Então, nós vamos estar servindo os irmãos no banco mesmo. Amanhã nós vamos ter o culto de comemoração dos 30 anos, né, do pastorado do pastor Davi. E nós convocamos os irmãos para estarem aqui para, junto conosco, agradecermos ao Senhor. Nós estamos felizes por essa família que Deus nos deu, né, a família Igreja de Cristo em Apodi, né, todo o nosso trabalho é voltado à igreja e eu particularmente estou muito satisfeita, né, com os irmãos, com a Igreja do Senhor e vamos continuar firmes até quando Deus permitir, né? Nós sabemos que tudo está no controle de Deus, tudo é permissão de Deus e tudo acontece no tempo dele. Inclusive, Deus é atemporal, né? Deus não tem tempo. Deus é de eternidade a eternidade. O tempo é nosso. O tempo existe por causa de nós e não por causa de Deus. Vamos ficar de pé. Pastor João Maria, seja bem-vindo de volta, né? Graças a Deus ele está conosco e ele vai orar, encerrando a nossa reunião. Amém. Eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de toda glória, no nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui vieram, os que estão acompanhando pela live. Deus de toda glória, que a bênção do Senhor seja dispersada sobre a vida de cada um, ó Deus, trazendo a restauração, trazendo a cura, tanto física quanto espiritual, ó Deus querido. No nome de Jesus, despede-nos debaixo da tua graça, fica conosco, nós oramos e suplicamos para a glória do teu nome. Amém.